Olá, 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 olá. Oi, Carol, Gabriel, Ana, Yasmin. Yasmin pede para participar. Tadeu, olá. Gabriel, Caetano, Raíssa, Bianca, Everton. Já vamos começar aqui, gente. Só um minutinho. Yasmin. Ela tá chegando, Caetano. Ela tá chegando. Só um minutinho, gente. Te mandei, Yasmin. Tenta sair agora. Agora deu certo. Tava assustado que não ia conseguir entrar. Eu falei, meu Deus, que horror. Vamos ver se vai entrar mais uma galera. Já deu Agora certo, foi, gente. Gabi. Já estamos. Deu certo, deu certo. Vamos esperar mais um minutinho aí pra galera ir entrando. Olá, Janaína, Ana. Ai, te adoro esse nome. A primeiro comando aqui de Guarapuava assistindo nossa live também. Vamos lá, então. Vou dar início aqui, gente. A galera vai entrando aí aos poucos durante a live. É, Desculpa, fiquei emocionada. Então, gente, para quem não me conhece, eu sei que tem uma galera nova aí que começou a me seguir para assistir a live. Eu sou Natan, eu sou técnico ambiental, estou cursando geografia. Atualmente eu trabalho na área de biogeografia, na área de fitogeografia, bioindicadores. Agora eu vou apresentar a nossa convidadíssima, queridíssima Yasmin. Ela que é formada, graduada, bacharelanda e licenciatura pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em Ciências do Solo pela Universidade Federal de Lavras e atualmente é doutoranda em Geografia aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela tem experiência em Geografia Física, com ênfase em Pedologia e Conservação dos Solos. Então, uma salva de palmas para Yasmin, nossa queridíssima convidada dessa nossa primeira edição dessas lives. O intuito, galera, da live é que elas ocorrem durante todos os sábados com temas diferentes, né? Então, no final dessa live aqui, eu já vou divulgar a próxima convidada e o próximo tema, tá? Então, vamos agora as perguntinhas, né, que eu preparei aqui para nossa pauta. Para quem não sabe, o tema hoje da live, a gente vai discutir temas da geografia física, que são das áreas que a Yasmin atua, que é solos e queimadas controladas, né? Então, Yasmin, eu queria saber como é o cenário atual das relações das coisas que você pesquisa, como anda? Existem muitos pesquisadores que estudam essa questão dos solos, da queimada controlada. É um tema novo? Como que é? Me diz, me conta aí. Então, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Agradeço o convite por participar. Gosto muito de compartilhar tudo que envolve minha pesquisa. Fico um pouco empolgada. Então, queimada prescrita é o meu tema de pesquisa agora do doutorado. Já trabalhei com tipos de queimadas diferentes e aquecimento, que acho que depois a gente pode falar melhor sobre isso. Mas, Uhum. atualmente, o tema de queimada prescrita, pensando só sobre isso e sobre o efeito da queimada prescrita no solo, é um tema que tem sido bem desenvolvido na ciência internacional. No Brasil, a queimada prescrita em si é uma técnica que já é aplicada há muito tempo, que é a mesma coisa a gente falar sobre fogo experimental ou queimada controlada. Já faz muitos anos que essa técnica está sendo desenvolvida, mas atualmente o que a gente procura agora
pesquisar sobre os efeitos a curto e longo prazo das queimadas prescritas no ecossistema como um todo. Tem pessoas que focam mais na vegetação, pessoas que focam mais na sobrevivência de espécies de animais, e o meu foco da minha pesquisa é o efeito disso sobre o solo. E isso tem sido um pouco desenvolvido e focando principalmente nas alterações que mais podem afetar a manutenção do ecossistema, vamos dizer. Uhum. Então, como você disse, aqui no Brasil, ela é utilizada para quê mesmo? Olha, é uma longa história. Vamos desde o início. O que acontece é que no Brasil, desde o fogo controlado, ele já é prescrito por lei. Existe uma lei no Código Florestal, no artigo 38, que ele regulamenta como que pode ser utilizada a queimada no meio. E daí, essa regulamentação foi feita em 2012, mas para que essa regulamentação tenha sido feita, muitos estudos vêm sendo... Peraí, Yasmin, tá travando. Não sei se é só para mim ou para todos. E aí? Tudo bem? É isso. Poxa vida! Bem, o que eu tava falando Voltou. mesmo? Aqui para mim travou na hora que você começou a contar a história, a longa história. Mentira. Oi, Pamela Tadeu! Bem, eu vou começar aqui a explicar de novo, então. A queimada no Brasil, ela já foi utilizada, ela já é utilizada há muito tempo. A queimada prescrita. Primeiro, vamos pensar que existem vários tipos de queimadas. É diferente a queimada prescrita da queimada controlada? Não, a queimada prescrita queimada controlada e queimada prescrita é quase a mesma forma de dizer uma coisa. Vamos pensar nas possibilidades de queimada. Tem uma queimada natural, que é uma queimada que é iniciada por raios em uma vegetação específica. Tem a queimada criminosa, que é aquela queimada feita pelo homem, feita de forma que não está regulamentado por lei, que não tem autorização. E tem as queimadas que são utilizadas como estratégia de manejo ambiental. A queimada prescrita, ela é realizada para garantir uma maior contribuição de algum bioma ou ecossistema. Daí é o seguinte, existem mecanismos de manter uma conservação do ambiente por meio da queimada, mas por que isso precisa ser realizado? Aí é a parte da historinha que vem de muito tempo, né? Existem alguns biomas que eles precisam da ocorrência de queimada para existir. Isso já está na natureza há milhões de anos. O fogo é parte de alguns ecossistemas, principalmente o que a gente chama de savana, que é esses ecossistemas que estão mais na região tropical e um pouco na subtropical, certo? E esses ecossistemas, eles sobrevivem com a ocorrência de queimada, só que existe uma herança cultural no Brasil que tem uma ideia de supressão de queimada. O que é isso? A gente vê a queimada como algo negativo. E até porque, com a ocorrência de queimadas criminosas, a gente tem mesmo que ver a queimada como de forma negativa. O problema é que, se a gente elimina completamente a queimada do ecossistema, isso vai ter uma consequência negativa. E aí, pensando, depois de observar essas consequências negativas, que uma delas, falando rapidamente aqui, pode ser o aumento de material combustível. O que é material combustível? É aquela planta que morre e cai na superfície do solo e fica ali seca, acumulando com o tempo. Com o tempo vai morrendo e vai acumulando. Se acontece uma queimada natural naquele lugar, a queimada vai ser muito mais intensa,
certo? Porque vai ter, imagina uma fogueira, quanto mais madeira você colocar na fogueira, mais a chama vai aumentando. Sim. E uma queimada muito intensa é muito prejudicial para o ecossistema como um todo. Mas, e se você elimina a vegetação de forma completa, a vegetação não, desculpa. Se você elimina as queimadas na natureza, esse material vai ser acumulado e vai favorecer que essas queimadas de maior intensidade aconteçam. Então, a gente tinha uma ideia de que fogo é prejudicial para o ecossistema. Fogo, vamos pensar assim, outro palavreado, né? Fogo mata as plantas, mata os animais, vamos eliminar. A gente elimina. E aí os pesquisadores observaram uma consequência maior, que é incêndios, naturais ou não, de grande intensidade com maiores consequências. Beleza. Pensando nisso, desenvolveram uma ideia de inserir novamente, de forma controlada e planejada, o fogo nesses ecossistemas. Esse tipo de pesquisa com fogo experimental em unidade de conservação, ou seja, fogo para conservar o bioma, começou nos Estados Unidos em 1950. E a partir disso, foi sendo desenvolvido técnicas e aprimorando a técnica, aprimorando o período, a frequência de queimadas, para a gente chegar até onde a gente chegou, onde nem tudo está resolvido ainda. No Brasil, que era a pergunta, em 2012, isso foi garantido por lei. O uso de fogo em unidade de conservação foi garantido por lei, no Código Florestal, mas que também criminaliza queimadas de outros tipos. Então, para você fazer uma queimada, você precisa ter autorização da Polícia Ambiental, por exemplo. E aí, começaram com um projeto piloto dessas queimadas em 2014, e eu deixei anotado aqui, tá? Para eu dar uma lida, para eu não esquecer de nada. O Parque Nacional das Chapadas da Mesa, lá no Maranhão, o Parque Estadual do Jalapão, lá no Tocantins, e a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins foram os 3 primeiros parques que começou a desenvolver a queimada prescrita. O meu projeto, agora já tem vários outros parques nacionais e parques estaduais que utilizam da queimada prescrita. Isso vem sendo desenvolvido pensando nas consequências disso. Por exemplo, trabalho no Vila Velha, que é um parque aqui de Ponta Grossa, no Paraná, que são realizadas as queimadas prescritas para a conservação do bioma. Longa história. Então, basicamente, até respondendo aqui a pergunta de uma das pessoas que colocaram lá na caixinha de perguntas, a Poliane, então quer dizer que o objetivo da queimada controlado, a queimada prescrita, é a preservação e a conservação do ecossistema. Sim. Além de pensar somente nos objetivos de uma queimada prescrita. Se a gente elimina o fogo de um ecossistema, vai começar a desenvolver o material vegetal, vai começar a se acumular, que é o material combustível, que pensa em colocando lenha na fogueira. Além disso, a vegetação cresce de uma forma mais densa, mas tudo bem se for uma característica natural. O problema é que existem alguns biomas que não têm essa característica de floresta densa. O cerrado não depende da fitofisionomia do cerrado, ele não é uma floresta densa. Mas aí, a consequência... Espera, deixa eu me perdi aqui um pouco o que eu ia falar. Assim, outro objetivo da aplicação da queimada prescrita é para a gente eliminar algumas espécies exóticas que se desenvolvem em alguns locais. Porque se você para de colocar fogo não de colocar fogo, né? Você tira a possibilidade de que uma vegetação se queime naturalmente, ou independente do que proporcionou essa queimada, o bioma, o ecossistema, ele vai começar a se desenvolver de forma natural, é claro. Mas aí isso favorece o desenvolvimento de algumas espécies que não são características daquele bioma. E por que isso é ruim? Porque isso muda a característica do bioma, porque todo o ecossistema depende daquela estrutura natural para sobreviver. Então, se você altera algum ponto, você, consequentemente, e de forma acumulada, vai gerar muitas consequências no futuro.
Então, se você devolve a queimada prescrita, o fogo, para aquele ecossistema, você elimina a possibilidade de ter um incêndio de Futuro. maior intensidade e, além disso, você garante que o ecossistema ele se mantenha, que o bioma ele se mantenha da sua forma natural e impede desenvolvimento de espécies exóticas e etc. Tá, então, basicamente eu posso dizer que a maioria das pesquisas realizadas nessa temática, elas estão direcionadas à dinâmica do ecossistema, e não dos solos como você trabalha. É isso? Justamente. Primeiro que todas as pesquisas, elas querem garantir mesmo que essas queimadas, elas sejam realizadas para conservar o bioma como um todo. Porque se deixa de conservar, perde o propósito. Exato. E aí, se está conservando ou não, vai depender de muitas coisas, como a estratégia que a gente usa para realizar a queimada. A gente sabe que o fogo, apesar de ser natural, ele também gera consequências no ambiente. E aí, gera consequências no solo. Dentre todas as pesquisas que envolvem queimada prescrita, poucas delas são voltadas para o solo. Inclusive, no Parque Estadual de Vila Velha, que é onde eu desenvolvo meu projeto, a queimada prescrita ela é aplicada, faz parte de uma pesquisa de uma professora lá de Curitiba. E essa professora é bióloga e ela realiza essas queimadas prescritas, mas observando principalmente o efeito na vegetação. Só que a gente sabe que esse tema também já é muito pesquisado sobre os efeitos do aquecimento de aquecer o solo pelo fogo nas propriedades do solo. Então, não adianta muita coisa, ou talvez adiante, não sei, você olhar somente para a vegetação, ver as consequências da vegetação, mas sem ver se o solo está sendo afetado. Porque onde é que a vegetação vai se desenvolver? No solo. Se ele for degradado de forma acumulada e a longo prazo, pode ser que a gente tenha uma consequência na vegetação também. Apesar de também lembrar que a gente tem uma dinâmica, tanto como a flora que você já disse, mas de fauna também que habita o solo. Então, se a gente acaba realizando essa sequência de queimadas sem controle nenhum, a gente pode afetar a longo ou curto prazo, então, pelo jeito. Sim. E aí, eu queria saber, as queimadas, agora falando sobre o solo, as queimadas, elas podem alterar, nem que seja o mínimo, a composição do solo? Então, o que a gente... Primeiro que, como o solo vai ser afetado, vai depender principalmente da temperatura que a queimada alcançou. Já se sabe em literatura que queimadas de temperatura mais baixa, que o solo, sim, não a chama, porque a gente também tem a ideia de que a queimada está acontecendo ali, né, naquele momento. Daí a gente tem uma temperatura da chama, só que o solo, ele vai ter uma outra resposta a esse aquecimento. Principalmente na superfície, ele não chega, se a chama estiver a 1000 graus, por exemplo, o solo, que é um mau condutor de calor, ele pode chegar a 600 no máximo, ou só um pico de 600. Mas ok, se ele chega a um pico de 600, isso pode ter algumas consequências. Vamos pensar em uma linha de temperatura. As temperaturas mais baixas, elas vão decompor a matéria orgânica que estava sobre o solo. Aquela folha, ela vai ser queimada, triturada, e aí os nutrientes que estavam na folha, eles vão poder ser incorporados no solo. Então, isso é visto como uma coisa positiva. A cinza depositada depois da queimada, ela vai ser incorporada no solo e servir como... É como se você estivesse acelerando o processo de decomposição. Isso, você ajuda a vegetação ali. Se você aumenta um pouco a temperatura, alguns elementos, o comportamento de carga do solo, acho que eu já estou entrando nos assuntos, seja muito longo. Tá ótimo, continua. A composição, não sei se pode se falar a composição do solo vai ser alterada, mas muitas coisas podem ser alteradas e podem ser perdidas por... Como fala, gente? Vai vir. Ai, pera, deixa eu lembrar.
Gente, gases. Colocar aqui no comentário. Volatização. Jesus amado, lembrei. Alguns elementos eles podem transformar em uma forma de volatização, que aí eles perdem, vão para a atmosfera mesmo, que nem liberação de CO2 e outras coisas, ou eles podem ser perdidos. O que acontece? Se a estrutura do solo ela não tiver, vamos pensar numa palavra assim, boa, para absorver os nutrientes que foram liberados pela cinza, essa cinza vai embora depois. Essa cinza vai embora depois da primeira. E daí toda a vantagem que se tinha com a queimada se perde. Ela se perde. Sim, mas temperaturas muito elevadas, elas podem alterar também a estrutura química e mineralógica do solo. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo têm esse conhecimento, mas o solo ele é composto por material orgânico, que é o resto de vegetação que é decomposta e depositada no solo, e também pela sua porção mineralógica, que são minerais. Por exemplo, o quartzo é um mineral, só que no solo ele pode estar em sua composição mais fragmentada. E aí existem outros minerais, por exemplo, o óxido, enfim, outros minerais muito complexos para falar agora. Mas temperaturas muito elevadas, elas podem alterar essa composição. Então, de forma básica, o que é a principal alteração? Minerais que eles tinham mais carga química mesmo, para absorver os nutrientes, eles vão ser mais intemperizados, ou seja, eles vão ser desgastados com aquecimento em temperatura alta e vai gerar maior formação de óxidos. Óxidos são os minerais são os minerais mais encontrados nos nossos solos do trópico e eles geralmente não são muito ricos em carga para poder absorver elementos do solo. Ou seja, se uma queimada alcança uma temperatura muito elevada, pode ser prejudicial para a fertilidade do solo. E, além disso, também tem consequências na parte física do solo. O solo pode perder resistência física ou aumentar a resistência física depois de uma queimada de alta intensidade. Mas, lembrando que queimada prescrita é realizada pensando em uma queimada com baixa temperatura, para não ter todos esses efeitos negativos. Por isso que pensar numa estratégia certa de realização de queimada prescrita é o ideal. Porque se você deixa que essa queimada alcance uma temperatura muito alta, pode... Essas pessoas estão desconcentrando aqui, ó. Se a queimada prescrita leva a temperaturas muito altas, ela pode prejudicar o ecossistema. E aí perdeu toda aquela ideia maravilhosa de conservação do bioma na unidade de conservação. O que ficou repetido. Agora, só dando uma mini pausa, agora os recadinhos e observações da live. Tem uma galera entrando aí, eu anotei. Gente, ela tá falando, eu estou prestando atenção e também vendo nos comentários, porque tem bastante coisa subindo aí rapidinho. A Fernanda do Line Feel pediu 2 vezes pra Yasmin mandar um oi pra ele, pelo amor de Deus, manda um oi pra ele. Você deu moral pro Fernando. Oi, Fernando. E a Ana Carolina, eu não sei se ela tá online ainda, uma Ana, acho que se me engano, é professora de Biologia e Geografia, que acabou me adicionando aí para estar presente na nossa live. Ela mandou a seguinte mensagem aqui nos comentários, pedindo para a live ficar salva. Gente, a live vai ficar salva por 24 horas no meu perfil e a gente vai dar um jeito de salvar essa live de alguma forma e subir ela no canal do YouTube do PET Geografia, na qual eu faço parte. Outras coisas também, que agora é a surpresinha que eu não tinha contado para ninguém. Acabando a live aqui, vocês vão lá no meu perfil, na bio, tem um link. Vocês preenchem esse link, que é um formulário do Google, que eu vou conseguir enviar para vocês a certificação da live, valendo horas para quem precisa de horas aí, que estuda, algo do tipo. Então, essa live aqui tá valendo horas. Então, essa é a surpresinha da live. E a segunda coisa, gente, a caixinha de perguntas está ativa. Qualquer dúvida, pode colocar que já a gente responde. Tá? Gente, pergunta mesmo, eu me empolgo, eu vou longe nos assuntos.
pergunta tudo. O intuito é que essa live dure 1 hora. Só que eu e a Yasmin, a gente acabou combinando aqui. Caso a nossa live dê mais de 1 hora, o Instagram fecha, a gente vai abrir outra. Mas eu espero que a gente não tenha que abrir outra. Vamos ver como que o papo vai estar rolando, né? Já tem 30 pessoas assistindo aí a gente. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui no nosso tema, que tá legal, tá divertido. Eu tô aprendendo junto com vocês também. Então, a gente já sabe que essas queimadas, elas têm consequências a longo e curto prazo. Daí agora eu quero saber, agora uma dúvida que surgiu minha aqui agora. Elas são feitas em unidade de conservação, e como você disse, geralmente em ecossistemas de bioma típicos de savana, correto? Isso, perfeito. A estrutura do solo, por exemplo, se ela provém de sedimento, algo do tipo. Eu quero saber isso. Tem a ver, ela implica no tipo da metodologia da pesquisa, da metodologia que vai ser aplicada para realizar a queima? Tipo, sei lá, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, ela tem a ver isso e pau no cu do Bolsonaro? Ótimo, foco total na live. Bem, primeiramente, a queimada prescrita ela é realizada de uma maneira padrão. Espera, eu estou tocando aqui aleatoriamente. De maneira padrão em todos os lugares. O que se muda é o período da realização. Eu sei assim, no método geral. Se vai começar, se vai aplicar no mês de junho, ou no mês de julho, ou em maio, se vai demorar mais um pouco, como que vai ser esse procedimento. Nossa, acabei de falar isso, Larissa, só olha essa conexão. Larissa, hein? Eu já vou falar sobre isso, depois eu falo sobre a diferente textura, que isso aí é um ponto. Geralmente, a queimada prescrita ela é realizada no início do período do inverno. Por quê? Porque, geralmente, a queimada... Os incêndios naturais, que a gente vê de alta intensidade, que podem ocorrer, eles acontecem no final do inverno. Por quê? Geralmente, aqui na região tropical e também, mais ou menos, na subtropical, o inverno tem uma menor ocorrência de chuva e é um período mais seco. Com o período mais seco, é como se a gente estivesse adicionando lenha na fogueira. E aí, o primeiro raio que acontecer nas primeiras chuvas de fim de inverno, daí fim de inverno, né? Pensando no verão só. Mas aí facilita a ocorrência de incêndios. Então, o que acontece? As queimadas prescritas, elas vão ser realizadas no início do período de inverno, que é um período que já está um pouco seco, ou seja, com pouca chuva, apesar da temperatura estar fria. E aí, a vegetação, ela já fica mais propícia para queimada, já facilita isso. E, além disso, tem menos material combustível, tem menos lenha na fogueira. Então, a queimada já garante que vai ser uma queimada mais tranquila, mais branda. Então, geralmente, queimada prescrita no início do inverno, para diminuir os efeitos negativos da queimada e tirar aquela chance de, no final do inverno, ser aquele fogaréu muito louco. Beleza? Esse é o período. Gente, só para lembrando de novo, a caixinha de perguntas, ela fica do lado dos comentários. Por favor, gente, realizem as perguntas lá, porque depender de como for a sua pergunta, e se ela não tiver na hora de ser respondida, não estiver caminhando durante a fala da Yasmin, pode ser que a gente perca elas no comentário. Então, se você colocar ela na caixinha de perguntas, depois a gente consegue votar nela rapidamente. E aí, já apontando isso, eu tinha falado isso, a Yasmin também comentou, que a Bianca Moraes ela acabou de perguntar qual é o bioma, em qual bioma a queima é mais importante, que no caso seria típico de savana, né? Sim, savana porque o fogo já faz parte naturalmente da savana. Savana pode ser o cerrado, aqui os Campos Gerais que a gente tem aqui em Ponta Grossa não chega a ser uma savana, mas é uma vegetação mais de campo, mais aberta, próxima, de gramínea, próxima ao cerrado. Granumetria agora. Quê? A gente vai falar da textura. Textura. Olha só. Olha só. O método de queimada prescrita não muda, independente da textura, do lugar, do tipo da unidade de conservação, porque eu espero que vocês já tenham visitado muitas unidades de conservação,
mas elas são diferentes, assim, em muitos níveis. Vila Velha, por exemplo, é um solo extremamente arenoso e tem aquelas estruturas de arenito maravilhosas, não sei se já viram. Parece um pouco com... Ah, com da Capivara, que eu já esqueci, não sei nem porque eu me lembrei disso. Agora eu já esqueci. Mas, enfim, tem esse exemplo. Mas, por exemplo, tem outros lugares que pode ter um lotossolo, que é um solo muito mais argiloso, mas o método de queimada vai ser o mesmo. Por quê? Porque o foco da queimada é sempre na vegetação. A gente vê, calcula a quantidade de material, combustível que tem ali, acha que é o suficiente, faz agora. É o padrão. Mas a gente sabe que o comportamento dessas diferentes texturas pode ser diferente. Para quem está vendo aí, inclusive, oi, tia, que talvez não saiba o que é uma textura de solo, todo mundo sabe da argila, que é aquele solo mais barroso. Aquela sensação que a gente tem de fazer barrinho caracteriza um solo argiloso. Por outro lado, quando a gente vai na praia, aquilo é areia. Então, a gente tem duas texturas diferentes de solo. Um solo que pode ser muito arenoso, lembrando que o solo da praia vocês classificam como solo, mas quando tem muita areia, é um solo arenoso, e quando tem muita argila, que é o que a gente tem mais aqui, aquele solo vermelho, é o solo argiloso. Aí tem a granulometria intermediária, que é o silt. O silt é o tamanho de partícula, de grãozinho do solo, que está entre o tamanho da argila e o tamanho da areia. Beleza. Isso não é muito visto quando pensa nas queimadas prescritas, mas se sabe que esses solos se comportam de forma muito diferente quando é aquecido. Por quê? O solo argiloso, ele é muito grudento. Ele se mantém a estrutura dele muito ligada um com o outro. Não consigo pensar em outros termos. Daí, quando ele é aquecido, primeiro ele tem muita coisa para perder em comparação ao arenoso, porque quando a gente vê que o solo é muito ligado nele, ele tem muita carga. Então ele fica muito unido, não necessariamente, mas mais que o arenoso. Aquelas que vai me perdendo aqui na explicação, né? Mas o solo arenoso, ele se comporta de forma completamente diferente e ele pode ser menos afetado por ter menos, como se diz, menos do que perder, já que a areia não tem muita carga para ligar nutriente. O Ali disse aí, compacto. É isso? Não sei. Talvez faz sentido, não sei se é porque eu estava pensando aqui. Mas, de maneira geral, isso não é considerado para realizar queimadas prescritas ainda, mas tem pesquisas que estão sendo feitas pensando nisso. E, inclusive, o meu projeto, ele considera 3 tipos de textura diferentes. Que é muito legal que lá no Parque de Vila Velha eu consegui encontrar esses 3 tipos de textura, um solo muito arenoso, um solo muito siltoso, um solo muito argiloso, que para quem, não sei, para quem tem experiência, meu Deus, eu achei os 3 em um parque só, estou muito feliz com isso. Então eu vou poder fazer um comparativo desses efeitos nos 3. Mas, claro que existe diferença na textura do solo, mas isso não é considerado na prática atualmente. Tá, bacana. Então agora, já que você tocou em dois pontos que já puxa o que a gente pode discutir agora, que é a metodologia do trabalho, como se dá a metodologia das queimadas. Primeiro você falou que é interessante sim saber, né, como é o solo por curiosidade, e que a partir disso, o que vocês levam em consideração é a quantidade de massa que tem como entrar em combustão naquele momento, se for realizada. Isso. A prática, o bombeiro lá do parque vai pensar nisso, exclusivamente nisso. Tá, não é as pessoas que trabalham com isso, por exemplo, pesquisador que realiza esse tipo de... É o bombeiro, é uma pessoa mais
É porque, tipo, o que acontece, né? Ou pelo menos era o que deveria acontecer. O bombeiro ou a organização do parque, ele vai responder ao que é desenvolvido no conhecimento científico, na área, assim, pelo conhecimento científico. Daí, Uhum. o que já se sabe ao certo é que esse período do início do inverno é o mais apropriado para isso, para realizar essa queimada. Então, eles pegam essa informação e utilizam isso. Agora, as outras informações de outras características de consequências do ecossistema ainda estão sendo pesquisadas e, se comprovada com muita relevância, como fala, com muitas evidências científicas, aí a gente consegue colocar isso dentro da prática dos parques. Tá. E aí a equipe necessariamente tem que ser grande? Como isso funciona? Olha, eles sempre têm que estar acompanhados com bombeiro, daí eles preparam a área, inclusive agora, esse período é preparação da área eles fazem os aceros, que é abrir as áreas em volta, daí eles não queimam todo o parque de uma vez. Eles fazem tipo um mosaico de áreas que vão ser queimadas. Tipo, e essa área 1 vai ser queimada esse ano, a 2 ano que vem, a 3 no próximo ano. Para intercalando. O foco é impedir que tenha uma continuidade. Se tiver um incêndio natural, para esse incêndio não continuar e perder o controle. Então, se eu queimei essa área e essa área nem tem vegetação mais, ainda está crescendo, se o fogo pegar na área do lado, ele não vai passar por aqui, porque não tem o que queimar. Então, eles fazem os aceros, escolhem qual dessas áreas vão ser queimadas nesse ano, e aí eles chamam uma equipe de bombeiro, né, que tem que controlar se sair do controle, e é isso. Até me fugiu aqui que eu ia falar, mas... lembrei. Quando a gente vai realizar essas queimadas, necessariamente tem que ter a presença de um biólogo, algo do tipo, para saber a presença da fauna. Porque até então, mesmo que seja em determinados pontos, não no parque inteiro, mas em determinados pontos, a gente pode estar afetando, sei lá, no arbusto X tem um ninho de passarinho Y, sei lá, algo do tipo. Isso é levado em consideração ou não? Olha, boa pergunta. Eu sei que para desenvolver essas pesquisas, esse método, tinha muito... Foi acompanhado com pessoas da ecologia do fogo, que tem essa área de conhecimento. Mas eu não sei se na hora, você pergunta se no momento da queimada eles observam algum detalhe ou não. Não, É isso? antes da queimada é feito esse levantamento. A Olha, área é a área escolhida e aí eles fazem levantamento para saber o determinada ideal, espécie, algo do tipo. eu acho que quando a queimada prescrita é feito junto a um pesquisador, que nem lá em Vila Velha, que é a pesquisadora que auxilia nisso também, aí eu acho que sim, que inclusive deve ser bem necessário. Mas como prática em si, eu acho, tá? Não sei falar direito, mas eu acho que não. E a gente pode até pensar também que a densidade de espécies na savana não é tão grande, por exemplo, como, sei lá, a Amazônia ou a Mata Atlântica, né? Então, eu acho que o número de ocorrências é bem menor de se achar, por exemplo, mamíferos e aves em determinados pontos, né? A parte da Da biologia fica biodiversidade, comigo. se você puder, Olha, tem uma pergunta aqui. Gente, tudo tem bem se eu. vocês não entenderem. Vou ser bem legal aqui. Se vocês não estão achando a caixinha de perguntas, é difícil mesmo achar elas. Então pode fazer aqui no comentário. Ó. O Jefferson Confessor, é isso? Conversor. Confessou. Mandou uma pergunta aqui para você, Yasmin. Ele falou que não achou a caixinha de perguntas. E aí a Eu pergunta vi. dele é o seguinte. Deixa eu ver se consigo ler aqui certinho. Aqui, ó. Yasmin, uma dúvida. A queima frequente acaba por selecionar espécies mais adaptadas ao fogo? Como isso ocorre? Então, ótima pergunta, Jefferson Confessor. Primeiramente, a frequência da queimada, além da temperatura que a queimada alcança, a frequência é outra coisa muito importante para a gente considerar. O que é frequência?
é quantas vezes a queimada vai acontecer naquele mesmo lugar. Então, lembra que falei? Voltou. Na hora que eu disse que eles fazem um mosaico de áreas dentro do parque, eles pensam na frequência dessas queimadas. Não, isso é definitivamente uma coisa que ainda não está definida de forma concreta na ciência, de qual que é a frequência ideal. Mas se sabe que frequências mais espaçadas são muito mais favoráveis para não prejudicar o ecossistema, pensando no solo, né? Se eu realizo, vamos pensar numa baixa frequência, numa alta frequência, mentira, vamos começar pela alta frequência, que é, por exemplo, queimar a mesma área todos os anos. O que tem que acontecer dentro desse ano? A gente queima aquela vegetação e ela tem que crescer de volta. Cresce o que conseguir. E aí, espera-se que a vegetação exótica não cresça. Só que, se você existem espécies que elas são mais sensíveis ao fogo. O que é mais sensível ao fogo? Se você queimar, ela pode morrer muito mais fácil do que outra. As árvores do cerrado, elas são mais adaptadas ao fogo, até porque o fogo faz parte do cerrado. Aquela casca grossa que a gente vê, aquilo é adaptado. Então, se você queima aquilo, aquilo não morre. Mas queima mas elimina aquele material combustível. A pergunta era de espécie, deixa eu ver, peraí. Espécies mais adaptadas. Olha, eu acredito que essa queimada, que vai ser feita de 1 em 1 ano, ela vai selecionar muito as espécies que só resistem ao fogo, aquelas que não morreram de imediato quando você queimou na queimada prescrita. Se você deixa mais tempo de uma queimada entre outra, que você queima 1 ano, depois espera 5 anos para queimar aquela área de novo, ou espera 10 anos para queimar aquela área de novo, é mais positivo para o desenvolvimento e para a biodiversidade. Porque senão, se queimar de ano em ano, vai sobrar somente as que resistem a temperatura alta, que é aquelas casconas. Se queima mais espaçado, vai dar tempo de outras espécies que não são adaptadas ao fogo se desenvolverem. Que seriam as espécies exóticas, né? Gramíneas e etc. Sim, gramínea. Quando um ecossistema... Espera, deixa eu pensar. Eu tinha pensado sobre isso. O que acontece é que quando a gente realiza muita queimada, queimada muito intensa, a gente pode favorecer que o bioma ele se torne mais aberto, com mais gramíneas. Porque grama vocês já viram, né? Nasce em qualquer lugar, em qualquer momento, piscou, nasceu. E aí é isso que acontece também nessas áreas. Se você queima demais, de forma intensa, mata tudo, forma intensa, alcança uma temperatura muito alta e mata muitas espécies, sem chance de crescer de novo, daí vai sobrar... Você tá com conservação, né? Aí fica um gramadão, bem bacana. Mas isso ainda não foi definido. Mas o mosaico é uma estratégia de queimar a área, mas não prejudicar. Ou seja, eu faço mosaico e de 5 em 5 anos eu vou revezando qual área vai ser queimada. E diminuo as possibilidades de efeito negativo. Nossa, eu... Ele entendeu. Agradeceu ainda. Ai, gente, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos só pautar aqui o que já discutimos para a gente ir para o próximo tema. A gente falou como é usado mundialmente no Brasil, o porquê dela ser usada e como ela é usada. Né? Então a gente foi para os princípios básicos para a gente entender basicamente o que é a queimada prescrita, a queimada controlada. Antes de ir para a próxima pauta, eu queria mandar um beijo, especialmente para 2 pessoas aí da família da Yasmin, que eu tenho certeza que estão assistindo, que é a tia Doris e o tio Tadeu. Um beijo para vocês aí que estão assistindo a nossa live e agradecer também as pessoas aí que estão assistindo, estão aproveitando um pouco a quarentena para entender um pouco mais desses assuntos que não são tão pertinentes no nosso dia a dia, né? Vamos lá. Agora eu quero saber, fazendo um gancho de uma pergunta que a gente recebeu, com o meu gancho
do que eu pautei aqui pra gente discutir. Cara, a gente tá agora de quarentena. Eu sei, assim como você, eu também trabalho com. A minha pesquisa é basicamente inteira prática. A gente tem que sempre estar ou em campo ou em laboratório trabalhando. E aí eu quero saber como está a situação da sua pesquisa agora nessa quarentena. E sabendo que a gente não tem uma certeza tão grande quanto a gente vai voltar. Essa foi uma pergunta da Raíssa, que ela também quer saber junto comigo como está sendo a. Como vai ser? Quais são os seus planos? Qual é o seu truque na manga para quando isso tudo acabar, você falar, agora eu vou ter que voltar e realizar tudo? Porque a gente certamente, acho que não tão cedo você vai conseguir voltar a realizar as queimadas controladas, né? As visitações ao parque e tudo mais. Pois é, aí que você se engana, meu querido. Porque pensa, o trabalho, a queimada, como a gente já falou, tem que ser realizada em um período determinado, que é no começo do inverno. E agora, nesse instante, aos 4 graus de Guarapuava, Parece que é agora, é agora. estamos em inverno. Aí o que acontece? Olha, eu tenho que fazer, né, basicamente. Eu entrei em Vai ter contato com o parque está aberto para pesquisa. E, primeiro, eu não sei se houve um. Eu não sei se você está achando que eu realizo a queimada, mas isso já não. está no plano de manejo da queimada do parque. O que eu tenho que ter a sorte e a colaboração de todos é para que os gestores do parque, eles lembrem de me avisar quando vai ter a queimada prescrita. Para você conseguir ir ao local, é isso, né? Muito difícil. Isso, porque eu coleto amostras de solo. Nesse período da minha pesquisa, eu vou coletar amostras de solo perto da queimada prescrita, antes. Porque eu preciso coletar o solo naquela condição que ele vai ser preparado para ser queimado. E Então você faz antes e depois. Ou não? Então, eu tinha uma pergunta do método que eu nem respondi, né? Já vou aproveitar para falar do método, então. Porque, assim, primeiro, não sei se. Acho que eu nem falei hora nenhuma. O objetivo da minha tese é identificar os efeitos dessas queimadas prescritas na dinâmica do carbono do solo. Então, é mais específico do que a gente estava falando. Eu vou estudar somente o carbono do solo. Aí, para isso, sem entrar em muitos detalhes, eu vou dividir minha pesquisa em 2 etapas. A primeira etapa vai ser uma etapa experimental, que eu já realizei os testes. E eu adoro falar isso, que parece um experimento muito, como fala, imprevisível para um estudo científico, mas que ele dá resultados, que eu coleto uma amostra indeformada. Indeformada eu não mexo nela, eu coleto ela, finco um anel lá no solo e trago para cá do jeito que ele estava lá no campo, sem mudar em nada. Ele mantém igualzinho. E aí eu peguei um forno elétrico, isso mesmo, um forno elétrico, que chega até 300 graus, porque a queimada prescrita tem que ser de baixa temperatura. Então, 300 graus para mim é o suficiente. E aí eu aqueço em várias temperaturas, por vários tempos de duração, e aí eu vou identificar os efeitos disso no carbono. Por que trabalho experimental é importante? Porque eu tenho controle de tudo que está envolvendo o meu solo. Tudo que... Gente, se eu faço um trabalho experimental, eu tenho controle de tudo que está afetando ali. Eu travei. Quem travou agora nesse momento, hein? Bem, você está travado, aparentemente. Está travado? Não? Posso falar, Natan? Escutar a gente, gente? Voltou. Que bom que voltou. Gente, problemas técnicos acontecem, né? A NET, claro, não me patrocina, não mandou uma internet boa nem pra mim, nem pra Yasmin, então a gente vai ter esses problemas durante as lives, não só nessa, mas provavelmente na próxima. Antes da Yasmin voltar, o que ela tava falando, gente, a gente tem mais 11 minutos de live. Vocês querem? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente continue e abra outra live, gente. Porque se ninguém for assistir, eu nem vou abrir. A gente tem uma galera aqui ainda nos acompanhando. Então, nos diga,
Nos fala aí, comenta aí embaixo o que vocês querem. Se vocês querem que a gente abra uma próxima live quando acabar essa, porque o Instagram encerra em 1 hora, ou se a gente tenta resumir em 10 minutos tudo que a gente tem pra falar. Você vai experimentar ou eu tenho como? Acabei. Continua. Olha, tem um capítulo experimental que eu vou aquecer tudo em um forno elétrico, em várias temperaturas, claro, tudo controlado, tudo medido certinho, para eu ter controle de tudo e eu vou saber que a única transformação que eu tive no meu solo é o que eu fiz. Porque quando a gente está no campo, a gente tem tudo envolve, pode acontecer de um tudo, e é bem complicado. Mas não deixa de ter a sua validade, porque, afinal de contas, é o funcionamento do seu objeto de estudo no meio. Ok. Por isso que eu vou fazer live até às 7 da noite. Gente, hoje tem live da Marília Mendonça, a gente não pode concorrer. Vamos, embora. Meu Deus, uma parte experimental e outra parte em campo, para eu ver, identificar em experimental de uma forma mais precisa, mas em campo aí em campo, que vai ser a segunda parte, o ano que vem da minha pesquisa, eu vou fazer uma coleta antes, durante e depois para acompanhar tudo bonitinho. Eu não sei se vocês entenderam, eu me embolei toda, foi no meio do... Não, deu para entender, foi. Agradecendo aí a galera da Unicentro aqui, a galera da Geografia que tá assistindo a gente em peso. Muito obrigado. Tá, gente, a gente abre uma próxima live, então. Se todo mundo quer que a gente abra uma próxima live, vai até às 19 horas. Vamos subir a tag lá no Twitter, então, pra gente fazer a live até às 19 horas. Então, ó, a gente sabe que a maioria da galera que tá assistindo nossa live deve ser do meio de pesquisas, sendo elas na geografia humana, tanto na geografia física. Mas a maioria das pessoas que estão aqui, que são da geografia física, tem esse mesmo problema como você, né? No meu caso, eu trabalho com vida. Então, eu tenho uma fase certa de coleta. Eu não posso, sei lá, hoje agora, nesse horário, eu vou lá coletar os meus macrovertebrados, porque não dá certo. Então, eu imagino que você, querendo ou não, se você não realiza essa metodologia agora no inverno, esquece, né? Porque você tá no seu projeto. Você tem que realizar isso. Pode responder, Larissa. E vocês já pensaram, isso aconteceu ano passado, não falaram quando ia ser a queimada prescrita. E quando eles não têm um controle muito certo de quando vai ser e onde vai ser. Isso me complica, porque eu tenho aquelas 3 únicas áreas que eu vou coletar, porque são as diferentes texturas. Então, o ano que vem vai ser outra história, mas esse ano ele precisa me avisar, eu dependo dele me ligar, enfim. O que pode ser que não aconteça. E aí, a Larissa me perguntou uma coisa que acontece com muitas pessoas, né? Se chover no campo, como faz? Primeiramente, a minha coleta tem que ser no começo do inverno, que geralmente não chove muito, né? E nem a queimada prescrita vai acontecer quando estiver chovendo. Então, facilita um pouco para mim que a chuva, já garanto que não vai ter. Eu espero, pelo menos. Na verdade, não pode ter, né? Vamos focar aqui, não pode ter. Mas outras, gente, coleta na chuva é isso aí, é o que rola. Um monte de gente faz. O Paulo aí, conta aí, Paulo, como é coleta na chuva. Isso daí da vida de quem é pesquisador, quem é da área da geografia, isso é de menos, galera. Eu simplesmente ponho um macacão que vai até aqui. O Jefferson poderia dar o relato de que ele trabalha com chuva experimental, mas acho que a Lara também está assistindo, não sei. Mas a gente ia no campo, na minha fase da graduação lá em Uberlândia, a gente ia no campo semanalmente, podia estar chovendo, podia estar muito sol, podia estar nevando, que o campo tinha que acontecer na quarta-feira. Então, são coisas, galera. Isso aí, infelizmente, a gente não pode escolher, a gente não pode prever. Como eu estava comentando, a gente que é da geografia, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu coloco um macacão de plástico que eu não consigo nem andar direito, que vai até aqui. Tento subir em cima de um bote, remo infinitamente até a minha área de pesquisa. Tenho que mergulhar para coletar inseto. Então, a gente não pode escolher. Se eu pudesse não colocar um macacão e entrar na água gelada aqui de Guarapuava, eu certamente escolheria
por essa opção. E tinha um Então, coletador de rio, né? Que tem que ir pro meio do rio. Os meninos da disciplina fizeram esse experimento. exatamente. É Ó, um... vamos responder mais uma pergunta. Daí a gente eu encerro essa live e vou abrir a outra. Lembrando, galera, você que está aí, universitário, mestrado, doutorado, não sei qual é a sua classe aí no meio acadêmico, só entrar no meu perfil, na minha bio. Tem o link do formulário do Google. Por favor, preencha com seus dados. A gente precisa do nome, CPF e e-mail. E aí tem uma perguntinha bem lindinha lá para saber o que você achou da nossa live, o que a gente pode estar mudando, melhorando. E aí você respondendo isso, a gente vai providenciar, acho que durante essa semana ou semana que vem, a certificação valendo horas para vocês, tá, galera? Então, a certificação estava prevista de 1 hora. Se a gente realizar mais uma live, dependendo da hora, pode ser que a gente consiga uma certificação até 2 horas para vocês, tá? Eu sei que é pouco, mas super ajuda. Então, ó, só para descontrair, eu acho que ele tá aqui ainda, que eu vi que ele entrou. O meu amigo Thiago respondeu agora nessa quarentena. Estou muito solo nessa quarentena. Como que faz? Assiste a live, não é? Solo. Tá muito solo. Tá muito Bacana. solo. Assiste a nossa live. Ó, vamos para uma pergunta aqui da Raíssa. Ó, Ele está. claro que ele está. Então, a resposta à sua pergunta, Thiago, já que você está muito solo, fique aqui com a gente, assistindo a nossa live, que vai ter mais uns minutinhos aí antes dela ser encerrada. Vamos ver mais uma pergunta aqui rapidinho para a gente responder. Caetano perguntou aqui mais cedo qual será a próxima live, onde vai ser a próxima live, quando vai ser a próxima live. Gente, eu vou lançar quando a gente tiver os últimos minutos da próxima live que eu vou abrir agora. E aí eu vou lançar o tema, tá? A nossa convidada tá aí assistindo, eu não vou dar spoiler para vocês saberem. E, por favor, quem já sabe, não coloca aí nos comentários. O tema é muito incrível, a gente acabou de fechar a arte aqui. Então, acabando a live, eu vou postar nos meus stories e vocês já divulguem aí pros seus amiguinhos para assistirem. Então, gente, ó, eu vou enterrar aqui. Vamos dar uma pausa de uns 3 minutos, pode ser? Uns 4 minutos? Yasmin, só pra gente dar uma respirada. Deus. Eu vou encerrar e já vou abrir outra, daí a gente fica papeando pra galera dar uma descansada. Nossa, o celular é móvel. Pô, o celular é móvel. Pega o celular, vai lá, deixa no canto, faz seu pipoca. Isso. Vai no banheiro, leva o celular e a gente vai estar em todos os cômodos com você dentro da sua casa, tá? Gente, eu vou encerrar a live por aqui e vou abrir outra. Essa live vai ficar salva. E aí, quem quiser assistir ela. Eu não sei ainda como. Tá, eu vou te chamar. Beijo, gente. Tô abrindo outra.